Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada limpo. Convidamos neste momento o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, gente, vamos nós outros nos unirmos em pensamento. Neste momento, quem puder fechar os olhos, fechem, mas procuremos respirar com calma. A respiração, ela é um importante auxiliar para acalmarmos nossas mentes e ajustarmos as vibrações para que possamos sentir a espiritualidade amiga. Quem puder também, ou quem quiser, pense em Jesus. Pensemos em Jesus. Vamos sentir o amor dele. Porque nossos amigos e benfeitores que o representam estarão repassando esses sentimentos através dos passes até nós outros. E vamos com fé, vamos pedir o que necessitamos às nossas almas, ao nosso corpo, a este momento, nesta encarnação. Mas peçam com fé, peçam com muita fé. E vamos agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado por este momento. Obrigado por essa existência. Obrigado por tudo que somos, também pelo que temos. Que assim seja. Vamos trabalhar hoje. Que tendes? Está em Mateus capítulo 8, versículo 5. A pergunta: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compete-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante. Olha, dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento? Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia, algo deve surgir do nosso eu, em nosso favor. Infinita é a bondade de Deus, todavia algo deve ser, já tinha feito, mas vamos de novo, algo deve ser feito em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. A nossa parte está bem salientada aqui, não podemos esquecer disso. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Bem, Antônio, tu sabes que por várias vezes nós nos encontramos com assuntos que possibilitam mais de uma reflexão, né?
Então, para que a gente não entre nisso que ainda é um dos mistérios da vida, a multiplicação dos pães, como foi o caminhar sobre as águas, o vinho, a água, transformar a água em vinho. As curas. As curas, né? Que espíritos como Humberto de Campos, Joana de Ângeles, o próprio Emmanuel, que tiveram condições de vasculhar esta página da história, não fizeram. Quem sou eu para levantar essa lebre agora, né? Mas o que me apeguei aqui, Antônio? Eu me apeguei aqui naquele trecho em que o Emmanuel fala que nós temos que dar algo em troca dos dons da vida abundante que Jesus nos oferece. E o que nós temos para dar em troca? Nós temos muito pouco, Antônio, muito pouco. Mas nós podemos dar obediência, resignação e paciência. Isso nós podemos dar. Porque essas são virtudes passivas. Não são virtudes ativas, elas são virtudes de crescimento interior. E estão lá no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Para que tu seja manso e pacífico, Antônio, tu não precisa fazer muita coisa. Mas deixa eu levar isso para um ponto que às vezes vocês não tenham pensado. Ele também tem um outro ponto aqui. Sim. Mas deixa eu levar para um ponto que vocês, só para somar também, e de repente criar uma certa polêmica. Quando ele diz que tendes, e ele apresenta os 7 pãezinhos, por exemplo, ele não quer dizer assim a possibilidade que nós também temos quando, por exemplo, alguém, e nós temos médiuns curadores por esse mundão afora. Eu conheci há pouco tempo atrás, que eu vi ele fazendo corte, eu vi ele fazendo corte, e suturando, e depois só fechando, não sangrou nem nada, só fechando assim os cortes que ele fazia, tirando nódulos, e não sangrou, sem nada. O que o povo que estava em roda fazia? O povo dava a base de sustentação, ajudava na oração, milhares de pessoas orando junto. O que Jesus que tendes? Vocês 12 que estão aqui, ou muito mais, 70 que estão aqui, e mais 4 mil, mais de 4 mil pessoas, o que estão fazendo nessa hora? Me ajudando na sustentação para eu conseguir o dito milagre. Isso que eu quero levantar agora. Interessante. Pois não. Interessante. Nós temos o Emmanuel dá um caminho para que você falou agora. Está no 3, 4, 5, 6, o 6º parágrafo. A imagem compele-nos a meditar. A imagem, o texto. Quanto ao impositivo da nossa cooperação. Para que o celeste benfeitor, né, nos felicite com os dons de vida abundante. E aí vem o resto. Aí ele segue dizendo, né, que tendes, mais adiante, lá no final, o Emmanuel questiona. Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir do nosso eu, de mim, em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus reduzidas migalhas de esforço próprio. Mas essa fé, a prece, muitos fazendo prece, a energia envolvida de amor ali naquele ambiente, esses eflúvios, ou no Espiritismo nós chamamos de ectoplasma, estes fluidos amorosos que possibilitam curas que nós sabemos que são possíveis. São raras, mas são possíveis. Nós temos, se nós formos os trabalhadores do Senhor, se nós laborarmos nesse sentido, nós seremos estes operários, Antônio, que juntos poderemos, quem sabe, propiciar momentos maravilhosos para nós e para nossos irmãos. Mas também, eu estava agora pensando, nós temos um capítulo
o 25, no nosso evangelho, busquem e vocês encontrarão. E aí o item 1 diz assim, ó, ajudem-se que o céu os ajudará. Nós temos que fazer a nossa parte, e é um pouquinho. Deus irá enviar espíritos, nos proporcionar um montão de recursos favoráveis para o nosso pequeno empenho e desempenho. Por isso eu acho importante nós levantarmos esta lebre, que foi levantada aqui do sul é lebre, que se diz, né? Levanta a lebre. Para que nós pensemos que todos nós também podemos fazer alguma coisa. Jesus, ele pergunta exatamente que tendes, porque ele quer a cooperação de todos. Teve um programa aqui que nós conseguimos, com um lampejo de uma claridade no nosso raciocínio, a gente conseguiu separar o que era racional e o que era sentimental. O exemplo que eu dei da obediência, da resignação e da paciência era um comportamento racional. O exemplo que tu deste era um comportamento sentimental. E o comportamento sentimental cabe melhor para esta questão que nós estamos tratando. Porque se a gente tem exemplos de pessoas que não sentem dor quando estão feridas, em razão do envolvimento daqueles que estão auxiliando, se nós temos outros exemplos assim de gravidade que as pessoas passam e não são afetadas, nós temos também aqui uma situação em que a energia gerada pelo pedido de Jesus poderia ter saciado a fome daqueles 4.000 ali. Isso. A fome teria desaparecido, Sim, Antônio. sim. Aí está o simbolismo. Aí Tu criaste uma justificativa para o simbolismo. Eu o poder trago... do sentimento. O sentimento do povo. Isso é sentimento, isso que eu assim, ó. Se nós pensarmos assim, ó, 2 pessoas batendo o pé, dá um movimento. 10 pessoas batendo o pé no mesmo lugar, dá outro movimento. Milhões de pessoas batendo o pé, afeta até o planeta Terra. O pensamento é isso, a oração é isso, gente. Nós podemos mudar o planeta Terra com o nosso pensamento bom, com a nossa oração boa, mudar tudo. Até as doenças vão embora. Cristo nos provou isso. Ele nos provou isso. O pensamento unido no mesmo objetivo, no bem, no amor ao próximo, na multiplicação das coisas boas, dos pães, tudo acontece. Jesus tinha esse poder de fazer, sim, nós sabemos que ele tinha, de multiplicar as coisas, porque ele é muito acima, não tem régua que nós possamos medir Jesus no planeta Terra. Ele tinha esse poder, mas ele disse que tendes, porque eu preciso que vocês também façam. Vocês também podem fazer. São muitas as narrativas de pessoas que adquiriram qualidade de vida excepcionais a partir do momento que acreditaram e tiveram uma fé robusta. Eu conheço uma pessoa que teve a doença chamada espondilite anquilosante. Essa doença, ela é autoimune, é crônica, ela invalida o indivíduo. E essa pessoa, ela estava com uma inflamação crônica que criou fundiu, houve a fusão de vários ossos do quadril, algumas vértebras, e ela estava, segundo a medicina alopata, tradicional, conhecida por todos, ela estava apresentando um quadro clínico, um diagnóstico de invalidez para aquele indivíduo conhecido. Então, conheço bem a pessoa que começou a trabalhar no bem e não teve medo de trabalhar nas coisas de Deus através dos ensinamentos de Jesus. O pouquinho que essa pessoa fez proporcionou, a exemplo trazido pelo Emmanuel aqui, dos milhares de pães, milhares de outros benefícios. É sabido que esta pessoa, hoje,
tem por diagnósticos de imagem, então ossos fundidos, com a fusão perfeita, e não sente dor. Está laborando normalmente com a sua vida, seguindo naturalmente. A OMS, hoje pela manhã, eu estava lendo, e como foi uma leitura despretensiosa, eu não guardei detalhes, mas a OMS reconhece que a fé, que aquele que trabalha com uma fé forte, convicta, ele proporciona curas ainda com problemas de identificação pela ciência tradicional. Mas é fato, a OMS já reconhece os efeitos benéficos daquele que faz um pouquinho na esteira dos ensinamentos. É isso que Jesus quis dizer para nós. Que tendes, é isso que ele diz. Porque nós vamos esperar os milagres que vêm de cima, às vezes, e nós temos aqui o poder de produzir, milagres entre aspas, o poder desta produção, já disse aqui antes, e não são raros, não são raros os casos de curas, como tu falaste agora. Eu conheço muitos casos, só que não reconhecido ainda pela medicina tradicional, porque eles não querem reconhecer, muitos já sabem que é assim. É que falta a comprovação, né? Falta a comprovação científica, só isso. O milagre, no exemplo do Dilson, aconteceu. A figura envolvida no problema não se limitou à sua sorte, ao seu problema, à sua doença, forneceu com a sua fé, com o seu trabalho, com a sua confiança naquilo que aprendeu sobre o que Jesus faria, e estabeleceu um novo patamar vibratório. Os Espíritos nos ensinam, Antônio, que nós devemos orar para nos unirmos a um cinturão energético que existe sobre a Terra, que estabelece a partir dele atendimento nas guerras, nos flagelos, na fome na África, nos desastres que acontecem. Esse cinturão vibratório, cada um tem a condição de se juntar, que é o que tendes aqui do nosso texto, né? Se juntar para auxiliar ao bem coletivo. Então, o exemplo que o Dilson deu e que tu colocaste como uma situação de um sentimento, né? Então, era uma providência do sentimento, cabe muito bem na nossa reflexão. Cabe. Vamos buscar, gente, isso aí está na natureza. Tudo está na natureza. Todos nós temos essas grandes possibilidades de amar ao próximo como a nós mesmos. O bem prevalecerá um dia, mais dia, menos dia, que ele possa prevalecer então logo. E nós temos essas condições de ajudar o Cristo. O Cristo veio nos dar lição. Ele poderia muito bem, não, deixa comigo, deixa que eu faço tudo. Não, o que tendes? Vamos lá, vamos todo mundo trabalhar junto. E vamos apresentar a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio. E quantas vezes a gente vê, olha, esse programa está sensacional para nós explicar muita coisa que as pessoas, elas criam no imaginário dela fantasias, né? Quantas pessoas que vão nos centros espíritas em busca de uma recuperação física e conseguem. E sai da casa aliviado. Curados. Porque tem Jesus. E a fé que tem dentro de si faz poder da fé. Elo, é o alicerce de boa vontade do coração. Não é só porque ela está num ambiente propício, ela está com muita gente, centenas de pessoas orando, o mundo espiritual todo trabalhando em conjunto, o pensamento voltado para aquilo. Vejam como tem importância isso. Dos milagres que Jesus fez, o que ele dizia quando agradeciam ele? Tua fé te curou. Eu ia falar. E não roubou minha frase. Exatamente. São as migalhas de esforço que cada um de nós pode dar no contexto para a multiplicação dos nossos pães da vida.
tem tantos casos, ele citou algum caso de um amigo dele, eu tenho um caso de uma pessoa que eu conheço também, que tem discopatia degenerativa. Não tem cura, foi em todos os remédios, em todos os lugares, e ela, há 30 anos, ela fez uma cirurgia espiritual, está sobrevivendo, ela ia ficar na cadeira de rodas, um ano depois, está caminhando, porque ela tinha Jesus, essa pessoa. O Jesus, o fardo, começou a tomar remédio natural para conter a dor, e está levando até hoje, com discopatia degenerativa, há 30 anos, os ossos se desmanchando. Vejam só. Gente, fé, o nosso trabalho, e o que nós temos para dar, para doar? Você quer fazer uma complementação? Eu só vou repetir uma frase que eu já disse e vou lê-la, na verdade. Apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio. Positivo e operante. Irmão Justi, para o encerramento de hoje. Então, já que o Deus colocou a frase, eu não vou repeti-la, mas cabe, gente. É muito importante que no enfrentamento da nossa dificuldade, dos nossos desabores, dos nossos desalentos, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, nós tenhamos a capacidade de não esquecer que somos divinos, que Jesus é o comandante da nave terrena, e que isso não é religioso, isso é espiritual. Uma vez irmanados neste poder, nesta energia, nos condicionamos e nos colocamos à disposição do amor divino sobre todos nós. Então, que neste final de programa, que tanto alento nos trouxe, que tanta alegria nos proporcionou, nós possamos fixar nas nossas mentes que a fé em nós, a fé em Deus, a fé nas suas leis, nos seus avatares, Jesus, seus espíritos superiores, proporciona a diferença entre aquele que sofre, calado, entristecido, e aquele que vê a luz, que vê a esperança, que se ajuda na solução dos seus problemas. Muito obrigado, Senhor, por mais esta lição. Obrigado por este momento, obrigado pela vida. Que assim seja.